tempo depois passou, saímos do tempo das colônias, entramos na Revolução Industrial, aí tivemos a Primeira Guerra Mundial, e então vem a questão do protecionismo. Os países e suas indústrias precisavam de proteção para que pudessem se desenvolver. Temos aí, então, o levantamento de muitas barreiras internacionais comerciais, a entrada e saída de mercadorias. O aço, minérios era alguma coisa extremamente relevante, e aí os países foram se fechando, se protegendo, exatamente para permitir que as suas indústrias evoluíssem. Então, pouco tempo depois, no final da Segunda Guerra Mundial, com toda a destruição que devastou a Europa, houve a necessidade da reconstrução, e reconstrução demanda matéria-prima. Com essa necessidade de matéria-prima, então, as nações europeias, principalmente elas, entenderam a necessidade que haveria que ser iniciada a integração comercial internacional, porque os produtos precisavam se achegar à Europa para permitir a reconstrução, e aí entenderam que aquele monte de protecionismo que havia, aquela monte de barreira, precisava ser desfeita. Com isso, houve um acordo internacional. Você, então, profissional do direito, você começa a se identificar aqui. Houve a necessidade de um tratado internacional chamado GATT, General Agreement on Trade and Tariff, que é Acordo Geral de Tarifas e Comércio Internacional, que permitiu a sistematização de códigos tarifários, códigos de mercadorias que estabeleciam valores máximos de imposto de importação, permitindo assim uma integração mundial para que os produtos começassem então a ser comprados e vendidos de forma internacional com uma transparência de valores de imposto de importação. Esse movimento todo começou a dar então início ao que nós chamamos de globalização. Já hoje em dia, tantos nomes existem para essa atividade, não é? Muito bem. Dentro do processo de integração, que aconteceu lá atrás, muitos anos atrás, logo no final da Segunda Guerra Mundial, esse processo de integração, ele demandou a criação de organismos internacionais que seriam responsáveis pelas principais ferramentas que dariam, então, ação, dariam motivação ao desenvolvimento dessa integração. O primeiro deles, então, que a gente já reconhece, como o Tratado GATT, o Acordo Geral de Tarifa e Comércio Internacional, ele foi um tratado internacional, ele se personalizou, ele ganhou personalidade jurídica por meio da Organização Mundial do Comércio, que é a WTO ou OMC. Essa organização, ela deu seguimento a essa uniformização, a essa harmonização de códigos, tarifas e processos de integração internacional no quesito tarifa, e organizando também uma série de outros fatores dentro do ambiente de comércio exterior, de comércio internacional. Surgiu também a Câmara de Comércio Internacional, responsável pelos Incoterms. Os Incoterms eram aqueles termos, aquelas condições relacionadas à responsabilidade civil ao longo do transporte internacional. Então, a partir do momento que a mercadoria sai do exportador para chegar ao importador, a grande questão era: quem é responsável? A responsabilidade civil. Se houver perda da mercadoria ao longo do trajeto, sobre quem recairia? Então, foi criada a questão do Incoterm, que definiria, não é exatamente de onde até onde iria a responsabilidade do exportador, de onde até onde a do importador. E nesse meio do caminho, o transportador, a seguradora e todos os demais agentes envolvidos. A Câmara de Comércio Internacional, International Chamber of Commerce, também foi uma das primeiras a estabelecerem métodos de solução de conflito comercial internacional. A arbitragem comercial internacional, ela nasceu ali naquele ambiente, exatamente por conta das necessidades. Nós sabemos muito bem que temas de direito internacional privado são extremamente complexas quando nós temos um conflito. A solução de conflitos internacionais, ela se identificou em processos mais rápidos e baratos e eficazes dentro das condições de arbitragem comercial internacional. Isso será tratado aí ao longo do curso. Surge também a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, uma preocupação muito grande em fazer com que a distância entre países de primeiro mundo, dos países de terceiro mundo, fosse aos poucos sendo diminuída, de forma a permitir que os países de primeiro mundo concedessem meios e métodos para que os países de terceiro mundo, ou em desenvolvimento atualmente chamados, pudessem
avançar um pouco mais para se achegarem a condições internacionais comerciais mais adequadas, que permitissem que elas também se beneficiassem nesse processo. Surgiu também a UNCITRAL, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Direito Comercial Internacional, responsável pelo principal instrumento comercial internacional, que é o Contrato de Compra e Venda de Mercadorias, que é o CISG, um tratado CISG, que esse tratado feito em 1980 estabeleceu os termos e condições, as cláusulas básicas e mínimas de um contrato de compra e venda internacional de mercadorias. Temos também a WCO, que é a Organização Mundial de Aduanas, é o World Customs Organization. Todas essas organizações responsáveis pela sistematização, pela criação de ferramentas que permitissem o avanço e a aceleração, o desenvolvimento e crescimento contínuo das atividades de comércio internacional.